Olá, bom dia, bom dia! E aí, como vocês estão? Estamos aqui, né, cumprindo mais uma vez a nossa obrigação da nossa aulinha e no nosso isolamento, nosso famoso isolamento social, né? Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar atrasados em nosso conhecimento, né? Então vamos aí pegar o material de vocês, nosso livrinho de artes. Vamos estudar hoje o capítulo 3, que vamos falar sobre a roupa e a arte. As pessoas escolhem o que vestir ou a moda é uma imposição? O que vocês acham? As pessoas se vestem de modo parecido ou fazem escolhas muito diferentes entre si? Então são perguntinhas que vocês vão ficar pensando aí. E outra pergunta, como que as roupas eram feitas antigamente e como elas são feitas hoje? Será que elas continuam sendo fabricadas todas do mesmo jeito? Será que não existe diferença entre as roupas do nosso século, comparando com as roupas do século 17, 18 ou até mesmo do século 19? Será que não há uma diferença? Vamos lá, página 61, tem um pequeno textozinho, vamos ler juntos. No mundo todo, homens e mulheres se vestem de acordo com as convenções da sua cultura. Assim, algumas indianas vestem o sari, né? Sari é uma saia longa que ela envolve todo o corpo até cobrir o busto. Algumas japonesas trajam o kimono, também que vocês já devem saber o que é um kimono. E alguns africanos usam o famoso bubu, né? Que o bubu é uma túnica longa que geralmente eles usam em cerimônias, tá bom? No entanto, com a globalização, há peças do vestuário específico de um povo e outro. Existem peças diferentes que se tornam comuns em todo lugar. Por exemplo, o jeans. O jeans e camiseta são peças do nosso vestuário que também são usados em outros países, como no Quênia, na Alemanha, na China, ou qualquer outro lugar do mundo que você for, você vai encontrar o jeans e a camiseta, por ser uma peça bem comum, tá bom? A indústria da moda, ela influencia a maneira como as pessoas do mundo todo se vestem. Ano a ano, estilistas e empresas criam tendências para estimular a compra dos seus produtos. Por exemplo, os designers, né, os estilistas, eles sempre estão inovando na questão de novos modelos, novos tecidos, né, caimentos diferenciados, tecidos que ele venha suprir com a necessidade daquele povo, mas que, no entanto, ele tenha o seu charme, a sua elegância. E assim, esses modelos são vendidos para as empresas, que daí vão para o mercado, e o objetivo é influenciar as pessoas a usarem aquele tecido. Sempre estão lançando novas tendências, novos tecidos, novos padrões, estampas, tudo isso por causa das pessoas por causa de nós somos consumidores, né? E nós precisamos estar sempre na moda, né? Como diz alguns, né? Quer estar sempre na moda com algo diferente para chamar a atenção. E nisso quem sai ganhando muito são as empresas, porque assim elas conseguem vender mais. Como a moda aposta naquilo que é passageiro, há quem a veja como algo desimportante. Ou seja, se nós observarmos, a moda ela é muito passageira. O que foi moda o ano passado, esse ano já não é, certo? A cada ano existe uma nova tendência para o estilo, né? Então, por isso que os empresários, eles apostam bem rápido, né? Porque a moda ela é passageira, então eles apostam naquilo que sabem que é passageiro, mas eles apostam tanto que saem fabricando em grande escala vários tamanhos, modelos e envia, porque passa logo. Então, as pessoas elas vivem de moda, né? E será que a moda ela dita uma mensagem? Será que a roupa que nós vestimos ela transmite uma mensagem? Que mensagem a sua roupa envia para quem lhe vê vestido, né? Quando você vê uma pessoa bem vestida, com um homem, digamos, vamos usar um homem
com terno e gravata, assim, todo arrumadinho, que mensagem ele passa para você, né? Quando você vê uma pessoa mal vestida, que tipo de mensagem também ela passa para você? Então é assim, a nossa roupa, ela transmite uma mensagem. A moda é popular porque todos nós participamos desse processo de transformação, né? Ao escolher uma peça para vestir, você faz a opção pela cor, pelo tecido e pelo modelo, contribuindo para confirmar tendências ou renovar as suas ideias. Aí no finalzinho da página 61, você vê uma imagem, olha só. A imagem de uma adolescente, né, de um garoto, que está usando um jeans todo rasgado. Quando você olha assim, a primeira impressão que você tem, que mensagem você entendeu, né? Aqui nós podemos ver que ele passa dois tipos de imagem, dois tipos de mensagem, aliás, dois tipos de mensagem. Por exemplo, se for uma pessoa de classe baixa, né, uma pessoa pobre usando uma roupa jeans, qual a mensagem que ele está passando? Que as roupas dele são rasgadas, que ele não tem uma roupa melhor, certo? Se for uma celebridade que esteja usando uma roupa toda rasgada, um jeans de preferência todo rasgado, qual a mensagem que ela está passando? Ela está ditando moda, concordam? Então, assim, para cada tipo de sociedade, cada tipo de pessoa, cada grupo de pessoa, mesmo que seja a mesma roupa, sempre vai passar uma mensagem diferente, tá bom? Aí, passando aí na página 62, nós vemos histórias do vestuário e da moda. Aí nós temos, hoje em dia estamos cercados por produtos das artes gráficas, pois inúmeros cartazes, sites e logomarcas de empresas são produzidos diariamente pelos designers gráficos, que são os profissionais que criam formas de comunicar uma ideia por meio de elementos visuais. Por exemplo, existem várias marcas de roupa, como... não sou muito ligada em marca, eu acho que é por isso que eu não me recordo de nenhuma. Mas hoje é comum as pessoas querem usar apenas marca famosa, como Calvin Klein, Louis Vuitton, né? Prada, que é a marca de sapato, né? Então, assim, Louis Vuitton é a marca de bolsa. Então, assim, existem várias marcas hoje que são vendidas. Tem pessoas que dizem, às vezes vê uma peça de roupa muito parecida, bem feitinha, igual de uma marca famosa, e o preço bem mais em conta, mas ele não quer aquela roupa, porque ela não leva a marca daquela outra que é bem mais cara. Então ele prefere pagar mais caro pela marca e não pela roupa. E assim ele acha que tá ganhando status com isso, não é isso? O design carioca J. Carlos, que viveu entre 1884 a 1950, foi um pioneiro das artes gráficas no Brasil. De 1926 a 1931, ele foi o responsável pela elaboração das capas das revistas Para Todos, da revista Para Todos. Para Todos era o nome de uma revista que ela trazia apenas moda feminina, né? Inclusive, na capa sempre você ia encontrar as melindrosas, né? Desenhos de melindrosas. O que são melindrosas? São aquelas mulheres altas e esguias que hoje nós chamamos de modelos, né? Sempre quando você vai ver um desfile de moda, sempre as mulheres que usam as roupas para desfilar são mulheres altas, magras, com aquele corpo muitas das vezes até esquelético, mas para eles é moda, certo? Então as melindrosas é esse tipo de mulher, tá bom? J. Carlos influenciou os costumes e a moda brasileira da época com suas delicadas melindrosas, que usavam cabelo curto, chapéu coco e vestido ou saia de cintura baixa. Aí vocês têm alguns desenhos aí de melindrosas aqui na página, ó, nós temos aqui e temos aqui algumas aqui, certo? Então, isso são as melindrosas criadas por J. Carlos, na época dele lá, né? Aí na página 63,
Nas imagens mostradas nessa página é possível ver a riqueza de detalhe dos trajes usados pelos cangaceiros. Aí aqui você vê, olha só, um chapéu de um cangaceiro. O cangaceiro do sertão nordestino. Na imagem menor, feita em 1936, bem no cantinho do livro, aí, ó, nós temos a imagem, né, uma imagem feita por Benjamin Abraão. Aí nessa imagem ela está retratado Virgulino Ferreira da Silva. Quem foi esse? Quem foi esse cara que viveu em 1898 a 1938, chamado Virgulino Ferreira da Silva? Então, talvez você não conheça ele por esse nome, mas se eu chamá-lo pelo nome que ele se tornou popular, você vai lembrar na hora, né? Então é o nosso famoso Lampião, conhecido, né? Que manipulava, aí na imagem você vê ele manipulando uma máquina de costura. Olha, é chocante, né? Porque cangaceiro, lampião, você já vê na imagem, na sua mente, aquela imagem de um homem mau, de um homem que era matador, né? Aí de repente você vê numa imagem manipulando uma máquina de costura, né? É assim meio, causa assim meio que um choque mental na gente. Mas como pode ser isso? Isso porque a maioria dos cangaceiros do bando liderado por Lampião, eles costuravam e bordavam suas próprias roupas. Olha que legal, né? E essas roupas eram feitas de couro. Com a permissão de mulheres no bando, a partir de 1930, os cangaceiros adotaram novas técnicas, como a de aplicar recortes de couro branco sobre chapéus, bolsas, peitorais e cintura. Os bandos variavam de um para outro integrante do grupo, sinalizando o poder de cada um. Além de decorar seus trajes com bordado, os cangaceiros usavam lenços floridos e outros adereços para se enfeitar, como moedas costuradas nas roupas e até anéis. Bom, pelas imagens que a gente vê dos cangaceiros, eles gostavam de se enfeitar bastante. Quanto mais adereços eles usavam nas roupas, como as próprias moedas penduradas, retalhos de couro, anéis, colares. Então isso era uma forma da sua imponência, né? da sua maneira de se tornar o diferencial. Tá bom? Aí, com a cultura popular brasileira e suas técnicas também são fonte de inspiração para estilistas da chamada alta costura. É o caso da mineira Zuzu Angel, que muitas vezes utilizou tecidos, estampas e temas populares em suas coleções. Nessas peças da linha Candomblé, ela usou turbantes, rendas e objetos de prata para representar símbolos da religião afro-brasileira, que são essas imagens que nós vemos aqui. Bom? Em outras criações, utilizou renda renascença feita do Nordeste do país e aplicou bordados de papagaios, borboleta e outros animais brasileiros. Então, tudo isso servia como enfeite nas suas roupas. Hoje, se a gente for usar, já é uma coisa meio brega, né? Então, por aqui a gente já vê a questão da diferença entre as roupas daquela época e as roupas de hoje. Juju Anzi começou a trabalhar como estilista no Rio de Janeiro em 1957. Ao longo passou a desenhar roupas para a alta sociedade da então capital brasileira e para estilistas estrangeiros. Suas criações estiveram em desfile nos Estados Unidos e à venda em lojas e departamentos internacionais. Foi uma das primeiras estilistas brasileiras a produzir roupas prontas para ser vendidas nas lojas. Ou seja, sempre tem a primeira, né? Então ela foi uma das primeiras que começou a produzir roupas para serem vendidas em lojas, porque até então essas roupas eram feitas nos ateliês por encomenda. A cliente ia lá, né? E era feita à medida, e a costureira ia e fazia essa roupa e depois só entregava. Então, com a ideia de Zuzu Angel, ela começou a produzir roupas em longas escalas e deixando sempre ali peças extras, e daí foi criando as famosas lojas de roupa que hoje nós conhecemos, que você chega numa loja e aí você encontra várias peças e aí você vai escolhendo uma que lhe sirva, uma que está no seu gosto. Em 1971, seu filho de 26 anos foi assassinado por agentes da ditadura militar. A partir de então, Zuzu Angel usou o trabalho para expressar sua dor, denunciando a tortura e a morte de presos políticos no Brasil. Olha só, né?
Azul, ela é bem o caso dela é bem parecido com o de alguns pintores que vocês ainda vão conhecer, como Jean-Miret, Courbet e outros que a gente ainda vai conhecer, que eles usavam a pintura para denunciar algo que estava em oculto, certo? Por exemplo, a forma que os camponeses eram escravizados e humilhados. E a Zuzu, ela já usou as suas roupas para expressar a sua dor, né? Denunciar que muitas pessoas eram torturadas até a morte e presos políticos no Brasil, né? Presos por políticos no Brasil. Aí na página 65 nós temos 2 casacos, fotografia de 2 casacos. Ó, nós temos um preto e outro bem colorido, certo? Então, o sergipano Arthur Bispo do Rosário, de 1909 a 1989, viveu recluso em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro de 1938 até o fim da sua vida. Segundo o Bispo do Rosário, Deus havia lhe ordenado que fizesse o inventário do universo. O que é inventário? Lista ou descrição minuciosa de bens. É como se fosse um testamento. Desde então, utilizou todos os materiais a seu alcance para relatar o que conhecia do mundo, reunindo e organizando objetos diversos. Bispo do Rosário desfiava lençóis e uniformes que haviam pertencido aos internos do hospital para conseguir a matéria-prima para bordar palavras e ornamentos em roupas velhas, produzindo mantos, estandartes e fardões. Com habilidade, emendava golas e mangas longas. Aplicava medalhas de honra e insígnias inventadas, transformando vestimentas comuns em trajes repletos de significado. Seu trabalho é reconhecido em todo o mundo e tem influenciado estilistas e artistas desde a década de 1980. Viu? Apesar dele estar internado em um hospital psiquiátrico, né, tendo uma disfunção, né, psíquica, mesmo assim ele não deixava que as suas habilidades, a sua criatividade fosse esquecida. De uma certa forma, ele foi bem criativo em utilizar tudo que ele tinha ali, como os lençóis e fardas e qualquer outras coisas para transformar em algo novo. Tá bom? Além de trajes como mantos e fardões, Bispo do Rosário realizava instalações com objetos da colônia psiquiátrica, como colheres, vassouras, pedaços de madeiras e papéis. Aí tem a pergunta, você sabe bordar? Você conhece alguém que faça essa atividade? A nossa cidade hoje é repleta de bordadeiras, né? Temos várias pessoas que bordam. Você pode imaginar quanto tempo o Bispo do Rosário passou bordando essas peças? Então, essas 2 peças que eu mostrei aí para vocês e que tem no livro, esses 2 casacos aí, são peças feitas por Bispo do Rosário, né? Você percebe que essa verde é uma como se fosse um jaleco, né? Uma farda. Então, ele foi colocando insígnia que ele mesmo encontrava ou inventava. E essa outra também, toda essa parte bordada de branco aqui, era os fiapos dos lençóis que ele desmanchava e daí ia costurando e bordando, tá bom? Aí na página 66 nós temos o design da moda japonesa. Issey Miyake criou uma coleção de roupas inspiradas nas dobraduras tradicionais de papel de seu país, chamado origami. Apresentado em 2010, esses vestidos, camisas, saias e calças são vendidos com uma folha de tecido dobrado que se desenrola para vestir o corpo. 10 dobraduras feitas de tecido de poliéster reciclado compõem a coleção. O projeto foi concebido por uma equipe de engenheiros e designers em um laboratório que pesquisa novos modos de projetar e produzir objetos. Então, essa parte aqui, ó, viu? Isso aqui todos são modelos de roupa feito só com a dobradura, tá bom? Boa parte das roupas produzidas atualmente baseia-se em moldes de papel que tornam o trabalho mais rápido. Se você já foi em alguma costureira, não sei se você observou que ela tem moldes
né, de vários tamanhos, dependendo da idade, e também moldes diferentes de homem e mulher. Então, através daquele molde base, ela pode fazer qualquer tipo de roupa que a pessoa, quando for experimentar, já vai ficar com bem bacana no corpo, né, sob medida. O molde serve de base para uma espécie de peça. No entanto, alguns estilistas mantêm vivas técnicas de modelagem que exigem um trabalho mais artesanal. A estilista Lena Santana, de 1969, utiliza o moulage, técnica em que a roupa é modelada e cortada diretamente no manequim. Com isso, é possível avaliar e ajustar o caimento da peça enquanto ela é produzida, como os elegantes vestidos floridos da coleção Floração de 2011. Lena nasceu na favela Alto das Pombas, em Salvador, viveu no Rio de Janeiro e estudou design de moda em Londres, capital do Reino Unido. Lá, seu trabalho foi selecionado para receber apoio de um programa governamental que estimula a produção do artesanato. A cultura popular brasileira, especialmente a de origem africana, influencia as estampas, padrões e modelagens criadas por Lena. Aí nessa outra parte aí vocês vão ler, que eu não... Deixa eu ver. Yinka Shonibari, 1962, nasceu no Reino Unido e foi criado na Nigéria. Estou lendo a página 68, tá bom? Me acompanha aí. O artista é conhecido por vestir esculturas humanas em tamanho natural com tecidos estampados, como os produzidos nos países da África Ocidental. Seus personagens, frequentemente mestiços e sem cabeça, propõe reflexos sobre os efeitos do colonialismo e da globalização nos países em desenvolvimento. A escultura bailarina com violino, que é essa aqui que nós temos, observe que ela não tem cabeça, viu? Mostra uma moça parda dançando enquanto toca o instrumento mais conhecido da música erudita, que no caso é o violino. O segundo título da obra, chamada de Giselle, é uma referência a uma famosa coreógrafa francesa de balé apresentada pela primeira vez em 1840. Na história dessa peça, uma camponesa pobre se apaixona por um nobre disfarçado de aldeão e se decepciona ao descobrir a verdade. Por isso que é bom a gente sempre falar a verdade, tá bom? Por que Shonibari vestiu bailarina desta maneira? Né? Por que essa estilista vestiu essa bailarina dessa forma? Você arrisca um motivo para a escultura ter um globo no lugar da cabeça? Como você descreve a posição da bailarina? Como será dançar balé e tocar violino ao mesmo tempo? Deve ser um negocinho bem difícil, né? Aí já na página 69, só para fechar aqui, nós temos... atualmente as fantasias estão sendo incorporadas à forma cotidiana de vestir de alguns jovens. Na primeira foto vemos uma garota fantasiada de Hatsune Miku, cantora virtual criada por sintetizador, que aparece na segunda foto. Esse costume foi adotado por jovens do mundo inteiro e é chamado de cosplay, forma abreviada da expressão inglesa costume play, que significa brincar com fantasia, né? Aqui nós temos, aqui é a cantora original, né? Que ela é virtual, e aqui nós temos o cosplay dela, né? É uma pessoa vestida com as mesmas características do seu ídolo virtual. O cosplay envolve fãs de todo tipo de personagens da cultura pop, desde aqueles que protagonizam filmes norte-americanos de ficção científica, como os da série Guerra nas Estrelas, até os do mangá japonês. Alguns jovens confeccionam as próprias fantasias, com as quais incorporam seus personagens prediletos em concursos e apresentações. Aí tem a perguntinha aqui: de que personagem você se vestiria para um encontro como esse? Então, assim, o cosplay, ele não vai envolver apenas a roupa, mas a questão da maquiagem, do cabelo. Então, ele vai mexer com toda a aparência da pessoa, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Aguardem atividades que eu vou colocar lá no nosso grupinho, tá bom? Um cheiro, que Deus abençoe cada um de vocês.